Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Quero ser breve, ou não muito mais extenso, porque ainda temos o batismo. Tá bom o ar, gente? Tá bom? Temperatura, tá legal? Que bom. Então, vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espera um pouquinho, pastor. Mateus, capítulo 16. Versículo 24. Assim nos diz a palavra de Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Você pode dizer amém por isso? Amém. Essa é uma palavra assim que é bem provável que você, em alguma instância da sua vida, em algum momento, você já deve ter ouvido, já deve ter escutado. Esse convite que o Senhor, Ele vai abrir. Mas nesse convite que o próprio Cristo aqui está abrindo, tem algumas peculiaridades, algumas pérolas, que eu gostaria de estar juntamente com você nessa noite, nós estarmos aprendendo um pouco sobre essa narrativa. Talvez, para alguns até nem vai servir como uma forma de aprendizado, para outros vai ser como uma lembrança, mas para outros pode ser que seja isso um start dentro de si, de viver essa palavra de uma forma talvez que, por um ângulo, uma visão que talvez ainda não tinha se familiarizado com ela. Mas ela tem um efeito em que quando o ser humano, quando o homem e a mulher, ela se conecta com isso que está acontecendo aqui, vai mudar a sua história. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque nesse momento, o Senhor, Ele começa a fazer um convite. E esse convite, ele está acontecendo num cenário em que uma multidão de pessoas estão à volta de Cristo. Muitas pessoas estão ali, e essas pessoas que estão nesse contorno, nessa volta do Cristo, que por aquilo que já ouviram Jesus falar, por aquilo que já ouviram as pessoas dizer a respeito de Cristo, Jesus vinha curando, Jesus vinha transformando vidas, né? Os noticiários já estavam acontecendo, Jesus curando o cego. As coisas estavam acontecendo de uma forma muito milagrosa, e tomou uma repercussão muito grande, e a Bíblia diz que a cada dia se tornava acrescentada diante do povo de Deus o número de pessoas que a partir daquele momento então começavam a fazer parte de uma caminhada, de uma jornada em que Cristo começava a trilhar, e essa multidão de pessoas estavam ali em volta de Jesus. Como nós bem sabemos, nem todos estavam ali com a firme convicção de viver, de se relacionar, de se assumir, talvez, eu poderia dizer, como um discípulo de Jesus. Mas de uma forma ou de outra estavam fazendo parte de um número X de pessoas que estavam acompanhando. Talvez ali tinha muitas pessoas curiosas, talvez ali tinha muitas pessoas que estavam sendo confrontadas, porque até então Jesus e a narrativa, a exploração bíblica, tudo aquilo que era e foi dado
pela pessoa de Moisés, né, o Velho Testamento, existia um norte, o povo que se identificava como o povo de Deus, o povo que servia a Deus, eles tinham uma maneira, uma forma, uma manifestação, um nível, uma conduta, vamos se dizer assim. E a Bíblia ela vai dizer então que chega Jesus gerando as boas novas, definindo então, né, como existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele está dizendo que existe um tempo de eu não posso dizer uma divisão, mas a Bíblia vai relatar uma nova aliança. O Senhor está trazendo um novo plano, uma nova maneira de um projeto novo da parte de Deus, que é devolver ao homem o lugar onde o homem tinha perdido pelo pecado, e agora a partir de Cristo começar a viver, a acessar coisas que a igreja pode ser que já ouvia, entendia, sabia, mas por outro tempo, por os acontecimentos do tempo passado. O povo sabia, a Bíblia diz que era normal as famílias gerarem uns aos outros, principalmente de pais para os filhos, as histórias, os milagres, né? O resgate do povo do Egito, até a terra de Canaã. Isso estava muito claro, mas existiam em tempos, ainda que Deus levantou profetas, existiam números de sinais, palavra de correção, mas pré-anúncios do Filho de Deus, o Messias, que um dia viria. E ele chegou num lugar onde ele não foi reconhecido pela sua grande maioria, porque ele veio quebrando muito protocolo. Existia diante daqueles homens do povo judeu uma expectativa em que não foi atendida, porque não era da maneira com que eles esperavam a chegada do Cristo. Porque existiam homens de governo, homens que tinham poder na vida e nas mãos, status, palavra de autoridade, e Jesus veio totalmente contrário. Ele sendo o Filho de Deus, o Rei dos Reis, ele veio dentro de uma situação, foi gerado ali numa manjedoura, dentro de um curral onde os animais estavam ali. Ele não veio nos palácios, ele não veio de uma família renomada. Então ficou difícil do povo judeu reconhecer como pode ser o Cristo. Ele não veio diante de muitos estados, não veio diante de lugares onde nós definimos como existiam as sinagogas, existiam homens que tinham a palavra, eles tinham um governo onde eles dirigiam todas as coisas. E Jesus vem quebrando todos esses protocolos, e já deu um choque de realidade, de uma expectativa daquele povo. E Jesus vinha, mas eles tinham que se dobrar. Em determinados momentos eles foram sendo quebrados diariamente, quando o grande mestre, o próprio Nicodemos, né, que era mestre da sinagoga, um homem respeitado naquele tempo. E a Bíblia vai dizer então que esse homem, enquanto muitos outros começaram a ver sinais, em alguns momentos Jesus, quando ele tinha curado o cego, o coxo, né, quando ele curou aquele paralítico ali, que estava há 38 anos ali paralisado, né, trouxeram para dentro. Depois ali, aquele que desceu também sobre o telhado, e tantos outros milagres Jesus estava fazendo. Teve um momento que a Bíblia diz que ele que teve que sair por detrás da casa, porque muitos procuravam Jesus para lhe prender, porque eles estavam dizendo, é anátema, quase parafraseando um pouquinho, como um direito que eu tenho de navegar nas Escrituras, como um plano de fundo para um tempo de explicação. Era quase dizendo, isso é quase bruxaria, porque nós não reconhecemos. Eram os doutores da lei dizendo, por nós não passou esse homem. Qual foi a escola que ele estudou teologia? Me diz, esse Jesus que é para ser o Salvador, me diz qual foi a sinagoga, aonde, no pé de quem que ele aprendeu? Porque aqui está Nicodemos, como tantos outros homens letrados, que tinham o domínio da palavra, que ensinavam, que geravam a teologia daquele tempo. Jesus não passou por nenhuma dessas escolas. Só que os comentários começaram a chegar em todas as cidades, todas as circunvizinhanças. Por quê? Porque não tinham como eles negar a existência de Cristo. Jesus começou a curar cego, Jesus começou a curar coxo, como essa mulher do fluxo de sangue, como o irmão Moisés abriu essa reunião dizendo, uma mulher que sofria há 12 anos. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todos os seus recursos. Imagina uma mulher que quando sangrava, né, dentro vamos dizer assim, da cultura judaica, o período em que a mulher ela se tornava imunda, o período que ela tem mensal, e aquela mulher então ela sangrava por 12 anos interruptos.
aonde ela nunca parava, era um fluxo que nunca terminava. Então aquela mulher era separada, muito semelhante aos próprios leprosos. Eles não tinham direito de ser inseridos na sociedade, ela não tinha direito de caminhar, ela não tinha direito de ir a algum lugar, ela não tinha direito de relacionamento, ela não tinha direito de estar em festa de família, ela não tinha direito de mais uma cultura de participar em festa de casamento, porque ela diante da sociedade é considerada uma mulher imunda. E a Bíblia vai dizer que ela ouvindo Jesus passar, quando ela ouviu e ela entendeu que esse cara pode mudar a minha vida, se eu chegar perto desse homem, eu já ouvi falar que ele curou, que ele transformou vidas, coxos andaram, cegos viram. E essa mulher teve um nível de interesse quando ela ouve Jesus entrando na cidade. A Bíblia vai dizer que ela quebra todos os princípios. Talvez ela até teve um acesso maior, porque as pessoas talvez deviam estar abrindo espaço para ela passar, porque ninguém queria tocar naquela mulher. Porque debaixo de uma cultura, a Bíblia dizia o quê? Que não somente ela, mulher imunda, mas todos aqueles que tocavam nela também se tornavam homens imundos. E aí tinham que ir para se purificar, tinham que ir ao templo, tinham que ir à sinagoga. E ali um sacerdote orava, ministrava, derramava o óleo, e novamente a pessoa era purificada. Vocês estão entendendo essa palavra? Diga amém. Então a seriedade era muito grande, os riscos também eram muito grandes. E aquela mulher, ela quebrou todos os protocolos, porque ela disse: esse cara, esse Jesus, esse Filho de Deus, pode ser que seja a minha última instância. Esse Jesus é aquele que pode mudar a minha vida. Esse Jesus, porque eu estou num quadro contrário. Eu estou vivendo a contrariedade de tudo aquilo que a vida poderia fazer. Eu estou num ambiente, num lugar onde eu não tenho respeito. As pessoas me ignoram, eu sou esquecida. Eu estou num cenário onde eu não tenho direito de viver. Eu nem, para falar a verdade, poderia dizer, eu nem vivo, eu sobrevivo, porque eu estou sendo aniquilada a cada dia, rejeitada pela sociedade. E não somente isso, um nível de rejeição, mas uma mulher que era julgada a cada tempo, a cada momento. E num povo onde tinha acesso ao povo de Deus, era onde por entrelinhas talvez diziam, né? Mas se você for à sinagoga, se você ofertar, se você for fiel a Deus, pode ser que Deus te cure. E ela já tinha passado por tudo isso, e ela não obteve nenhum tipo de resultado, gastou todos os seus recursos, como a Bíblia diz. Mas o que fez a diferença na vida daquela mulher, que depois que ela viu Jesus entrar na cidade, ela se posicionou, foi ao encontro de Jesus. Quando ela tocou na orla das vestes, a Bíblia diz que naquele exato momento fez com que algo acontecesse sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus parou. Aquela mulher fez com que Jesus parasse. Jesus vinha andando. A Bíblia diz que a multidão, os discípulos, já vamos entrar nessa palavra novamente, oprimiam Jesus. Os discípulos, talvez, né, parafraseando um pouquinho, a Bíblia, né, entendendo um pouquinho da narrativa, talvez os discípulos se definiam como seguranças de Cristo, não deixavam muito se aproximar, e ficavam ali as pessoas cercando, querendo ter acesso a Jesus, e os discípulos ali mantendo um nível de distância. Até que essa mulher veio, por baixo talvez ali ela toca na orla. Na orla significa na ponta do vestido. Então ela estava num ambiente onde ela estava abaixada, rendida. Ela não estava de pé, ela não tinha um acesso muito claro. Ela se abaixou e ela tocou com fé. E a Bíblia diz que naquele instante então Jesus para. E quando Jesus para, os discípulos, Jesus diz algo muito pontual. A Bíblia diz que Jesus naquele momento então para. E Jesus fala algo que parece muito simples, mas olha a profundidade do contexto. Não somente Jesus para quando ele diz: alguém me tocou. E quando ele diz: alguém me tocou, os discípulos falam: mestre, mas existe uma multidão de pessoas. Todo mundo aqui de uma forma ou de outra pode em algum período, algum momento te tocar. Como é que o Senhor vai dizer? Como é que o Senhor quer que nós te explicamos quem é que poderia ter tocado no Senhor? Só que Jesus disse algo diferente. Todo mundo está tocando, todo mundo está acessando, todo mundo está perto, né? Todo mundo está oprimindo, todo mundo está muito grudado talvez, mas existe alguém que fez algo diferente daqueles que ainda não fizeram. E aí naquele momento, o que está acontecendo? Era Jesus dizer:
por entre linhas, todo mundo vem à igreja, todo mundo ora, todo mundo jejua, todo mundo dizima, todo mundo oferta, todo mundo é religioso, todo mundo não falta culto, todo mundo tem propósito, todo mundo está no propósito do jejum, todo mundo está no propósito. Agora construímos uma ponte para a glória de Deus lá com os irmãos, o Cláudio e a Bina, a igreja lá junta, a igreja servindo, a igreja lá doando o seu tempo, doando o seu talento, doando o seu tesouro, porque todo mundo tem uma missão na qual o Senhor tem nos confiado. Só que existia, porventura, não me chame de herege, mas entenda o que está acontecendo, debaixo de um movimento no reino do Espírito, aquilo que Deus está querendo nos comunicar de uma forma diferente. Talvez você conheça a palavra, já pregou essa palavra, já ouviu. Eu tenho 26 anos de crente, já ouvi quantas vezes, já preguei quantas vezes essa palavra. Mas o que está acontecendo? Que Deus sempre traz novo, que a Bíblia diz que a palavra se renova a cada manhã. Existe um momento crucial que está ali sendo pontual para a vida de alguns de nós, e pode ser que seja o seu dia nessa noite. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque a Bíblia diz que naquele momento, quando Jesus para, alguém me tocou e Jesus dá uma feridor de medida. Os discípulos não estavam entendendo nada. Não, é muita gente te oprimindo, muita gente muito perto, te tocando ali, nos apertando. Só que Jesus fala, porque essa mulher, ela tocou de um jeito diferente, não é um toque normal, natural, em que ela pegasse com a sua mão e tocasse nas minhas vestes. Até porque ela nem poderia fazer isso, ela é uma mulher imunda, debaixo de uma cultura judaica. E eu, como um homem santo, eu como um homem filho de Deus, eu como um Messias, debaixo da cultura, eu ficaria contaminado como esta. Só que é aí que é o ponto, aí que eu amo. Esse Jesus não é gente. Esse Jesus não é gente, porque ele quebra o protocolo. Ele quebra os doutores da lei, os homens da sinagoga, os caras que vinham de peito estufado, estavam com as suas medalhas no peito. Existiam homens que eles diziam, ó, aí vai o cara, esse é o Nicodemos, né? Ó, esse é Jairo, ó, respeita esse cara, né? Eu faço parte, eu faço curso da teologia, esse homem é um homem diferente. Então o andar dos caras era diferente naquele lugar. E aí vem Jesus agora, e aí como é que acontece? Ele ficou imundo porque uma imunda tocou nas suas vestes. Só que diante dos seus olhos, aquela mulher, a Bíblia diz que instantaneamente o fogo cessa, e aquela mulher recebe cura. E aquele momento, então, Deus estava dizendo, existem toques que são toques que geram milagres para aqueles que creem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque não é um toque normal, não é um toque de uma medida rotineira, não é um toque em que nós vamos começar a acessar. Para você que entende a palavra, nós não estamos aqui para gerar um cultinho legal. Nós não estamos aqui para gerar um cultinho bacana, legal, arrepiei quando eu cantei aquelas músicas, mais perto, né? Nós queremos estar mais perto de Jesus, clamando como os dias de Joel. Nós estamos fazendo orações cantadas nesse ambiente, porque nós cremos nas Escrituras, daquilo que se torna um pré-anúncio com aquilo que o Senhor está declarando para esse tempo. E a palavra está dizendo que esse toque que gera virtude, que gera cura, é um toque diferente. Alguém ousou fazer algo que ninguém está fazendo. Existe um toque que quando o homem entende o que está fazendo, ele não faz de qualquer jeito. Ele não sai da sua casa para ter mais um culto. Ah, hoje é mais um culto, hoje é mais um domingo. Não, hoje é um domingo novo, é um dia novo, de fazer tudo novo de novo para a glória de Deus. Sabe aquela expectativa que você anda diante de Deus, por reconhecer o Deus que você serve, e saber um dia, o que o Senhor me prometeu vai acontecer, aquilo que o Senhor disse que faria, Deus vai fazer. É um start, a qualquer momento, é só acessar, tocar, ter acesso, que pode ser hoje. Mas o problema é que quando a gente não entende isso, e quando a gente não entende, a gente não consegue acessar, porque nós não conseguimos fazer menção. Nós estamos fazendo o que estamos fazendo, e muitas vezes nem entendemos o porquê estamos fazendo. E aí que vem essa palavra. Aonde Jesus, nesses contextos muito semelhantes, é aonde Jesus chega, e ele, depois de ver muitas manifestações, muitos milagres, muitas pessoas, era Jesus olhando de uma forma incontável, há uma multidão. E aí cada um tem talvez uma base para descrever em números, valor X de multidão. Mas aos olhos de Cristo, dos discípulos, uma multidão está te rodeando.
E aí Jesus, nesse exato momento em que a multidão cerca, Jesus ele vem e ele libera um convite para a igreja, ou para o povo. E aí então a Bíblia diz no 24, como então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim. Só que vocês estão entendendo para quem Jesus está falando? Sim ou não? Jesus disse à multidão? Não, Jesus está falando quem? Aos seus discípulos. Aí você fala, mas pastor, quem são os discípulos então? Existia multidão, mas existiam pessoas que estavam à volta, e Jesus dirige uma palavra. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, sim ou não? A Bíblia está dizendo que Jesus gera os discípulos. Por entrelinhas, o que estava acontecendo aqui na narrativa era Jesus dizendo: eu não estou preocupado com a multidão. Porque Jesus, por entrelinhas, parafraseando um pouquinho a narrativa, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: muitos que estão à minha volta, eles não querem eu, eles não querem a mim, essa é a expressão, né? Melhor a falar. Eles não querem a minha vida, eles não querem um Jesus Salvador. Muitos estão aqui, como esses doutores da lei, que estão aqui para ver o que está acontecendo. Muitos estão aqui, como a Bíblia diz, que eles estão procurando uma oportunidade para me prender. Muitos estão aqui porque estão ouvindo falar dos sinais e prodígios que estão acontecendo, e isso os instigou a sair de casa para esse ambiente. Muitos estão perto de mim. Mas o que está acontecendo aqui, que Jesus está dizendo: existem pessoas que não me querem a mim como Cristo, eles nem me reconhecem, eles querem um milagre. Quantas vezes nessa caminhada que eu já estive, né? Quantas coisas eu já passei, em que eu vi muita gente lá orando, chorando, clamando através de uma cura, e Deus curou. E depois que Deus curou, nunca mais. Tem muita gente que tinha a promessa de Deus, que Deus ia levar em lugares extraordinários, e coisas que nunca tinham vivido, uma experiência, um toque sobrenatural de Deus. E quantas vezes eu já vi nesses 26 anos de cristianismo, pessoas que foram abençoadas e sumiram, nunca mais apareceram na igreja. Por quê? Porque faziam parte de uma multidão, nunca foram discípulos. Eles nunca foram discípulos. Porque discípulos, quem são discípulos? Define, pastor, para mim, me descreve quem é um homem, qual é uma mulher que define como discípulo de Jesus. É aquele que se parece, que se torna quase, não diga igual, mas semelhante ao seu Senhor. Sabe quando você vê um filho que tem o pai, e você vê um filho, e não é porque a fisionomia descreve, esse é filho daquele irmão, não. Porque você vê a atitude, ele é respeitoso, a criança é educada, ela tem bons modos, ela é uma criança verdadeira, ela é uma criança obediente, e você olha para aquela criança, você já sabe quem é o pai e a mãe dela. E não é porque existe uma fisionomia que descreve isso apenas, mas é porque existe um estilo de vida. Existe através daquela família uma escala de valores, em que é ensinado, como a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que se deve andar. E a Bíblia vai dizendo: sentar, no deitar, no levantar, no andar. Jesus está falando, a palavra está dizendo que não é o quanto nós estamos falando. Até porque se tem um lugar que nos cansa como pais, é ficar falando as mesmas coisas o tempo todo, a todo tempo, a todo momento. Isso nos desgasta muito. Mas quando nós temos um filho, que ele entende, a palavra de autoridade está clara: você é filho, eu sou pai, eu tenho autoridade sobre você. E o filho, ele honra, ele não obedece apenas, porque o filho entende: meu pai é autoridade. Então se ele entende que ele está debaixo de um lugar de autoridade, esse filho, ele vai crescendo, vai amadurecendo, vai se desenvolvendo. Vai ser os filhos que nunca vão chegar numa escola e perguntar para o professor, a professora, como é que é a conduta dos filhos, como é que é a educação. Os professores sempre vão falar bem. Pode ser que a questão de ensino, né, ter dificuldade na leitura, na escrita, numa matéria, mas não como uma forma de um estilo de vida. É educado, é respeitoso, não fala nome. E aí isso está descrevendo algo. Peraí, existe alguém que é o dono desses valores. Como é que pode? Principalmente uma sociedade tão corrupta como nós estamos vendo, de caminho a passos largos a um lugar distante do coração de Deus. Mas existe nesse meio alguém que está vivendo diferente. Existe nesse meio uma família que está tendo uma expressão diferente. E aí vai chegar: mas espera aí, o que está acontecendo? Aonde você está resgatando isso? Porque nós estamos vendo no meio, todo mundo rouba, todo mundo engana, todo mundo trai, todo mundo mente. Mas eu olho para a sua vida e você não participa, você não se suja, você não faz parte de uma meleca como essa. O que você lê, me diz para mim, o que você
faz, aonde você vai, qual é o ambiente, o que te forma, o que tem gerado, qual é a construção que está acontecendo na tua vida. Porque eu vejo você um homem feliz, eu vejo você embaixo de guerra, ainda de dificuldade que todos temos níveis de preocupação, mas eu vejo alegria no coração. A Bíblia diz que a alegria do Senhor formoseia o rosto. Você está diante de guerra, de luta, você está brigando com os seus boletos, às vezes não sabe como vai fazer, mas você tem disposição, você tem expectativa, você cria uma esperança. Só que existe uma fonte onde essas pessoas acessam. Existe alguém que é o responsável por esses valores. E quando as coisas se tornam muito claras, é mais ou menos isso para poder te explicar. Essas são as pessoas que são os discípulos de Jesus. Ele vai gerar solução onde ele está. Ele vai estar no trabalho, as pessoas vão olhar para ele e vai dizer assim, ó, está todo mundo perdido, para onde nós vamos? Peraí, alguém tem uma palavra. Quando eu olho para aquele cara é a solução para a minha vida. Quando vão dizer assim, pelo amor de Deus, hoje em dia casar é terrível, não adianta, é um projeto falido na sociedade, até porque hoje pode tudo, pode poligamia, pode tudo hoje em dia, mas de repente aquelas pessoas vão entrar em lugares, como já entraram, e viveram naqueles lugares, vão ver os seus fracassos, as suas dores, as suas angústias, o peso do pecado, que é muito caro na vida de um homem e de uma mulher. Só que de repente eles vão olhar, porque Deus vai fazer isso, e aí alguém vai olhar para você e dizer, mas espera aí, não está tudo perdido. Eu conheço um cara, eu conheço um homem, eu conheço uma mulher, e é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher íntegra, ela não é fofoqueira, ela é uma mulher íntegra, correta. Eu vejo valores diferentes. Toda vez que eu olho para aquela família, ela é uma referência, ela é um espelho. Mas quais são os valores dessa casa? Quais são os valores dessa família? Você está entendendo? Diga amém. Amém. São os discípulos de Jesus. Amém. E essa palavra que nós estamos falando exatamente difere a isso. Quem são os discípulos de Jesus? Só que, pastor, é fácil viver? Se fosse fácil, todo mundo vivia. O período em que hoje, eu estou 26 anos no Evangelho, me criei onde homem sentava de um lado, mulher do outro. Eu me criei uma característica de usos e costumes que nunca foi doutrina. Doutrina é Bíblia, é Palavra de Deus. E eu me criei, já passei por tudo, já vivi tudo, e todas as instâncias. No modo de se dizer tudo, né? Que ninguém consegue acessar todos os lugares. E diante de tudo isso eu já vi muita coisa acontecer, já passei por todas as situações, todas as circunstâncias, mas diante de tudo isso, de todos os ensinamentos, de todas as maneiras, as formas do que está acontecendo, o que eu mais vejo e o que eu mais identifico, que nós estamos vivendo o tempo do maior perigo para o crente, porque nesse período que nós definimos a palavra antigamente, quem está comigo aí, diga amém. Vocês estão tão sérios, gente. Dê um sorriso para mim aí, tão bonito. Só se você pode. Tá, eu vou melhorar. Porque talvez incomodou uma parte da pessoa quando eu disse sorriso bonito. Então agora eu vou fazer bem sorriso para mim, então. Só para você não se ofender. Ah, sei, isso é bonito. Eu sei disso. Amém? Amém? Amém. O que eu quero dizer com essa narrativa, com essa palavra, é que, como é que eu consigo definir, você pastor, por que você define que esse é o pior momento hoje, a nível de perseguição, de angústia? Porque antigamente, você tinha alguns paradigmas que não conseguia quebrar. Primeiro, não existia, hoje em dia é Bíblia no celular, tudo bem. Quero falar sobre isso, eu gosto do papel, eu gosto de ler, pegar, eu gosto da folha, mas tudo bem. Não vou entrar nessa discussão aí, porque é só para dar pano para a manga. E se você usa o celular, Deus te abençoe também, senão eu brinco com a minha esposa, né, que ela fica lendo Bíblia no celular. Mas é um risco, a gente já viu. Se vocês acompanham, vocês sabem que estão modificando o sentido original. Existem palavras que descrevem um texto, mas ela dá uma definição não no sentido original. Vocês devem estar acompanhando as notícias, mas enfim, assunto talvez para outro dia. Mas era um povo que, para assumir o seu lugar de ser cristão, ele ia para a igreja, vivia, embora vivia de verdade. Mas hoje em dia, o que a gente vê de pessoa familiarizada com o evangelho é coisa de louco. É todo mundo, ou ele já foi numa igreja, ou ele já participou de algum culto, ou ele foi num casamento, e depois ele fez uma visita na igreja. Todo mundo hoje em dia parece que num período da sua vida ele já foi familiar a uma igreja, já foi num culto, já ouviu uma palavra, já ouviu um louvor, já mexeu, já chorou. Ele sente, inclusive, a sua vida, a sua carne, ela sente a presença de Deus. Quando ele é tocado por
Deus, ele vai ter alguns níveis de manifestação. Mas hoje em dia, diante de tudo isso, eu defino como um perigo. Por quê? Porque às vezes uma característica de um discípulo não nos é encontrada. Nós não somos às vezes discípulos de Jesus, porque discípulo tem que se parecer com o seu Deus, com o seu Senhor. Se nós dizermos hoje, Jesus com seus valores, Jesus rouba, ou Jesus é honesto? Jesus é honesto. Como é que crente vai roubar então? Se nós estamos falando que Jesus é honestidade, como é que nós vamos agir na sociedade de uma forma desonesta? Se nós entendemos que Jesus, existe um ensino, Paulo dizendo a Timóteo, seja o marido de uma só mulher, como é que nós vamos entender que esse homem não tem somente uma? E como nós vamos entender que ela diz que as mulheres amai vossos maridos e honrai como honra o Senhor, e essa mulher também não honra? Existem alguns valores, parece que existe um delay muitas vezes na nossa mente, que nós não conseguimos encontrar quando nós vamos buscar um valor daquilo que difere. Como um discípulo de Jesus não nos é encontrado. É crente com a vida toda enrolada. E eu não estou dizendo, pastor, está falando de mim. Existe uma expressão dizendo chapéu servil, mas eu não, existe, mas não estou dizendo isso. Agora, porque eu entendo algo, a Bíblia diz, vinde até mim como estáis, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Só que o vir até Jesus não quer dizer permaneça como está. O vir até Jesus é Jesus fazendo um convite e dizendo, se tu vir diante de mim, eu sei que tu és ladrão, eu sei que tu é enganador, eu sei que tu é um mau caráter, eu sei que tu é um mentiroso, eu sei que tu é um trapaceiro, eu sei o teu estilo de vida, eu sei que você não tinha só uma mulher, eu sei que você não tinha só um marido. Porém, se você tem um encontro, se você ousar tocar nas minhas vestes, se você ousar fazer como essa mulher, você vai ter a sua vida transformada, você vai ter um norte, você vai criar um destino, você não vai ser conhecido como esse homem adúltero, porque eu vou mudar a tua história se você acessar de uma forma genuína. Agora o problema é que as pessoas querem ter um namoro, elas não nem noivar no noivo, nem pensam em casar com Jesus, porque isso requer muito dela, e aí ela flerta com a igreja. Ela vem na igreja porque ela se arrepia. Ela vem na igreja, ela passa 1, 2, 3, um mês sem vir na igreja, porque ela se sente bem. Está tudo bem, as contas estão em dia, não tem briga, não tem doença, está tudo bem, está acontecendo tudo maravilhosamente bem. Não há uma sensação de necessidade. Ela não se relaciona. Quando o crente não se relaciona pelo que ele é, ele vai se relacionar com Cristo pelo que ele pode. Aí ele vai para Jesus porque Jesus pode curar. Ele vai para Jesus porque Jesus pode transformar a sua vida. Mas quando estava tudo bem, ele não se movia para estar com Jesus. Você está entendendo? Diga amém. E esses são os momentos em que Jesus está procurando os seus discípulos. Você precisa entender isso, que a Bíblia continua sendo a pregação de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele vai ao deserto, ele sai daquele ambiente, ele vai para um lugar onde só tinha ele, e a Bíblia diz que muitas pessoas iam até o deserto para ouvir a pregação de João Batista. E a Bíblia vai continuar dizendo que João Batista diz: muda de vida. Se você quer ser parecido com Jesus, abandone o pecado, abandone essa vida promíscua, seja um homem de caráter. Quando as pessoas olhar, quando uma esposa olhar para o lado e dizer assim: ó, eu não queria ter outro homem a não ser esse que é o homem na minha vida, porque esse homem a guarda, ele a cuida, ele a protege, ele a nutre. Aquela mulher, ela vai se sentir segura do lado de um homem de Deus. E de uma forma contrária, ou diferente disso, não se torna da esposa, do homem. Tem guerra, tem dificuldade, tem seus dias ruins, tem seus dias maus. Tem, claro que tem. Ninguém é sobrenatural e nem tampouco robô. Mas nós temos um coração rendido, um coração que se humilha, um coração que a cada dia reconhece: Senhor, se não for Deus na minha vida, eu sei que está tudo perdido. Se não for Deus me encontrar, o dia que eu parar de ter acesso e tocar na ordem, eu estou morto. Porque o que gera a transformação, o que gera nos tornar quem somos o acesso que nós temos de receber diariamente uma cura de Deus. Caminhando para o fim, por causa do horário. Está tão bom esse ambiente, né? Está bom esse ambiente? Diga então, glória a Deus, caminha comigo. É Jesus buscando nessa multidão. Jesus, ele refere pontualmente essa palavra a seus discípulos. Aí Jesus, ele estabelece um padrão. Escute quem está comunicando essa palavra. Jesus, ele estabelece assim: olha, porém,
Todavia, no entanto, se quiserem, Jesus em momento algum ele obriga, só que ele define, meus discípulos, é uma palavra para discípulo, não para multidão. Multidão só quer os benefícios, não quer relacionamento, não quer ter uma vida íntegra, não quer abrir mão, não querem, eles querem o benefício. E Jesus chega aos discípulos, é uma palavra que tem interesse, tem destino para isso. Se alguém, é campo de dúvida, para quem sabe interpretar e está entendendo o que eu estou querendo dizer, se alguém quer vir após mim, Jesus diz, se existe algum discípulo que quer caminhar comigo, é isso que ele está falando, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. E Jesus, nós não vamos ter tempo para falar o suficiente sobre esses 3 princípios de negar a si mesmo, já está no contexto que eu estou dizendo. Eu reconheço a minha vida, reconheço a minha falha, eu me nego, eu abro mão de ser que eu tenho sido, até porque, talvez eu parando um pouquinho nesse ponto, você ser quem você é, talvez é o maior problema. Sabe qual é que é a maior guerra que eu e você às vezes enfrentamos? Ser exatamente quem nós somos. As nossas escolhas nunca vai deixar nós em cima do muro. Toda escolha que o homem toma, gera sobre ele uma consequência, tudo. Todos nós tomamos decisões diariamente. Você tomou a decisão de estar aqui hoje, nesse culto, amém? Se você estivesse em casa, certamente você não estaria vivendo isso. Talvez você está aqui nessa noite, e o acessar, sabe o que significa? Só de você estar aqui rendendo seu coração, se encontrando, a Bíblia diz que nós como um corpo, um membro ao outro se conectando, que se conecta com a cabeça que é Cristo, e Cristo começa a dar a diretiva. Talvez hoje é o dia, você está sentado, parece que nem faz muito sentido, mas existe um toque da sua parte nas horas de Deus, e talvez você está aí vivendo, quantas cadeias Deus deve estar quebrando, quantos empecilhos, quantas guerras estão sendo travados por Deus através da tua vida, como um cuidado. Aí Jesus ele fala isso, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, e a cruz não é uma questão de um fardo, parece que às vezes a pessoa pensa assim, agora eu vou começar a me arrastar, tipo assim, ó, eu tinha uma vida abençoada, pastor, minha vida era uma bênção, eu passeava, minha vida era uma bênção, eu ia para as festas, eu gastava meu dinheiro em bebedeira, eu usava drogadição, e parece que aquilo era o auge da vida do ser humano. Mas se você olhar, os maiores danos, os maiores prejuízos de você vêm nesses ambientes. Você gastou todo o seu dinheiro, todo o seu salário numa festa, e depois está aí querendo dinheiro adiantado do patrão, e o patrão tem que se virar ainda, senão você fica beiçudo para trabalhar. Não, nós não, lá fora, os lá de fora, os crentes já entenderam isso. Você chegava tarde na sua casa, e tinha uma esposa lá te esperando, e quando está com a mão na cintura, meu Jesus, você não sabe se entra ou se volta de ré, porque ela quer que você se explique para ela, onde é que você veio, onde é que você estava, esse cheiro aí eu não reconheço, onde você estava, e vice-versa. Então como você vai definir como um momento auge da sua vida? Se foram os momentos em que mais te exigiu, em que mais você sofreu, quantas brigas, quantas noites dormindo um de costa para o outro, porque você foi em lugares em que não difere com aquilo que era uma expectativa normal do cotidiano de uma família normal. Nem vou dizer como cristão agora. E aí agora Jesus faz um convite dizendo, cara, eu quero gerar liberdade para a tua vida. Você vai viver os melhores dias, você vai amar sabe essa esposa? Você vai amar porque Deus vai gerar no coração um amor que você nunca teve. Essa mulher vai ser amada como nunca foi antes. Deus vai resgatar através dessa mudança que você decidiu seguir Jesus. Você vai amar esse homem do jeito que você nunca amou antes. Você vai ter o prazer de estar com ele. Não é como a gente às vezes escuta dizendo, eu estou com esse homem, nem eu sei porquê. Ou alguns dizem, quando a gente vai aconselhar, a gente vai discipular, dizer assim, pastor, eu vou dizer algo para ti, eu vou falar porque ele não está aqui, eu só estou com ele porque ele paga as contas, que se eu largar esse casamento eu não tenho para onde ir, eu não tenho família, eu não tenho como sustentar. Que vida é essa que essa mulher está tendo? Porque existe um homem negligente, e eu nem vou falar a palavra sacerdócio, porque ele nem sabe o que significa isso, porque sacerdote sacrifica, sacerdote coloca a sua vida numa mesa, e mesa é símbolo de altar, e todo altar ele serve somente para uma coisa, lugar de sacrifício. Você não quer sacrificar, você quer continuar sendo orgulhoso,
Você quer continuar a ser machão, dizer aqui nessa casa tem homem, quem manda sou eu, e existe uma mulher com o coração sangrando na tua volta. Mas vale você dizer para a sociedade: você é o macho, você é o homão, você é o cara, você é o homem que representa numa empresa, você está lá, existe uma cadeira, todo mundo me respeita. Como eu já ouvi dizer: pastor, eu tenho alguma coisa que está errada comigo, e eu já estou caminhando para o fim. Eu sou respeitado no meu trabalho, eu sou respeitado no meio dos meus amigos, eu sou respeitado em qualquer ambiente, eu chego em qualquer lugar, o meu nome todo mundo reconhece. Eu sou uma pessoa bem conhecida na sociedade, mas quando eu entro dentro de casa, que essa mulher não me respeita, os meus filhos não me obedecem, porque você dá tudo de si do lado de fora e você não quer dar do lado de dentro. Você negligencia porque acredita que o que está do lado de fora vai contagiar o que está lá dentro, e esses lugares não adiantam. Naamã tentou fazer isso. A Bíblia diz que Naamã, como um chefe de exército, por debaixo daquela roupa e daquela capa, a Bíblia diz que todos tinham medo de Naamã, mas a Bíblia dizia que todos os dias depois das guerras, Naamã chegava em casa, e quando ele tirava a roupa, a Bíblia diz que ele era um homem leproso. Todas as cidades, todos os exércitos tinham medo do símbolo daquilo que Naamã não é. É Naamã, né? É isso. Que Naamã, o chefe da guarda, tinha. Só que a sua casa recebia o lugar de lepra. Então nós estamos calejados de ver isso. Não funciona, não tem como. Ou nós nos posicionamos do jeito de Deus. E para finalizar essa palavra, aí Jesus depois diz: tome a sua cruz, e ele diz o que? Siga-me. Aí ele termina, eu vou terminar aqui por causa do horário. A Bíblia diz o 25 e último: por quanto, você já entendeu, seguiu, né? Aceitou Jesus, então negou-se a si mesmo, né? Tomou a cruz, agora seguiu Jesus, ser discípulo. Por quanto? Aí Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Amém? Você entendeu? Vou ler de novo. Se você entendeu, preciso que você se manifeste. Pode ser que você não entendeu. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, ele está dizendo sem Jesus, tá? Quem quiser salvar a sua vida, quem quer ter uma vida sem Jesus, perde-la. Mas quem perder a sua vida, abrir mão, dizer: cara, eu vou abrir mão de tudo, porque eu entendi que Jesus é a única resposta. É isso que Jesus está falando. Quem perder a sua vida por minha causa, ou por amor de mim, esse achará. Amém? Se coloca de pé.